Meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o texto que nós temos para hoje, a palavra, vem do livro do Ezequiel, capítulo número 1, versículo número 3. Localize esse texto na sua Bíblia, anota o versículo bíblico se você não tiver a possibilidade para ler neste momento. Talvez você esteja numa situação que nem no seu telemóvel dá para ler a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor ao Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio de Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O tema que nós vamos falar hoje, o título da nossa lição é A Minha Vida nas Mãos de Deus. Antes de entrar profundamente nesta palavra, eu queria começando já fazendo uma pergunta para você. Neste momento, neste exato momento, a sua vida está na mão de quem? Aonde que você colocou a sua vida? Porque se a sua vida está nas mãos dos chefes, do teu chefe lá no local de trabalho, se a tua vida está na mão de um político que você gosta muito e confia, se a sua vida está na mão do médico e você depende e cumpre todas as orientações, ou se a sua vida está na mão de qualquer pessoa, certamente você se sentirá em dúvida sobre o seu futuro. Porque as decisões dos homens nem dá para confiar muito, porque hoje fala uma coisa, amanhã já é outra coisa. E hoje em dia, parece que as palavras deles é tipo fumo, desaparece logo, nem dura muito. Mas, se a sua vida e a minha vida se está colocada nas mãos do Senhor, meu amado, minha amada irmã, temos a certeza de que nenhum mal pode nos atingir. Olha, repara bem, eu disse que nenhum mal poderá nos atingir se a minha e a sua vida estiver nas mãos do Senhor. Ezequiel se refere mão do Senhor no seu livro 35 vezes que você encontra essa expressão lá, a mão do Senhor. Essa expressão era a marca da certeza de que a sua vida, a vida do Ezequiel, realmente estava nas mãos de Deus. Os momentos mais marcantes da vida do profeta Ezequiel são marcados pelo agir da mão do Senhor. Desde o seu chamado até cada ato do seu ministério profético, todos eles foram dirigidos pela mão de Deus sobre a vida do Ezequiel. Antes de entrar, ainda volto a fazer de novo a pergunta. Se Ezequiel, tudo isso, a Bíblia diz que a sua vida estava na mão de Deus. A pergunta que faço é, como é que é estar nas mãos de Deus? É nesse tema aqui, nesse ponto, é que nós vamos refletir. Vamos refletir o que a mão de Deus faz, o que a mão de Deus fez, o que a mão de Deus, tudo que aconteceu que está registrado no livro de Ezequiel. Ponto número 1. A mão de Deus sustenta. No Ezequiel capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então, o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. A força do profeta Ezequiel não estava em suas próprias mãos, mas era a mão do próprio Deus quem o sustentava. Ele sabia das suas fraquezas, por isso confiava nas mãos de Deus e que é muito forte. Meu amado, por vezes a maior dificuldade que nós temos, eu creio, que é não conhecendo as nossas fraquezas. Porque eu e você temos que conhecer as nossas fraquezas para dependermos e confiarmos nas mãos de Deus. Se você se sente fraco diante das dificuldades da vida e não consegue segurar firme, parecendo que tudo escapa das suas mãos fragilizadas pelas feridas do passado, então o que eu quero dizer para você é o seguinte: creia que a mão do Senhor vai te sustentar e não te deixará cair, não te deixará caído, pois o Senhor firma os passos de homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair,
não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmos capítulo número 37, versículo 23 e 24. Meu amado, coloca essa certeza no seu coração. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, a mão de Deus sustenta você. Segundo aspecto, segundo ponto que nós podemos ver também, muito interessante, é a mão de Deus levanta. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Ezequiel foi levantado pela mão de Deus, que o ergueu como profeta e o mandou ficar de pé para servir ao Senhor. Em outro momento, Ezequiel foi erguido e estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos de cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel capítulo número 8, versículo 3. Parece que Deus pega Ezequiel pelos cabelos e o tira rapidamente de onde estava. Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, nos levanta por suas mãos para nos erguer diante de situações que tentam nos oprimir e nos derrubar. Somos chamados para ficar de pé diante do Senhor, para servi-lo em sua obra. Saiba que Deus te erguerá para estar mais alto na presença do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: nas regiões celestiais nós estamos. Sim ou não? Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Amado, a mão de Deus te levantará. E, com base na análise que estamos a fazer, nós podemos ver o outro aspecto da mão de Deus. A mão de Deus protege. Ezequiel capítulo número 13, versículo 9, diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos no registro da casa de Israel. Não entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. A expressão mão contra também se repete várias vezes, no sentido de que Deus defende seus filhos de todos os inimigos e perigos. Podemos ver isso e conferir no Ezequiel capítulo 14, versículo 9, Ezequiel capítulo número 13, Ezequiel capítulo número 14, versículo 9 e 13, Ezequiel capítulo número 16, versículo 27, Ezequiel capítulo 25, versículo 7, 13 e 16, e também Ezequiel capítulo número 35, versículo 3. Ezequiel foi perseguido muitas vezes, mas foi protegido pela mão de Deus sobre a sua vida. Meu amado, se você estiver com a sua vida nas mãos do Senhor, vou corrigir. Se nós estivermos com as nossas vidas nas mãos do Senhor, nenhum mal poderá nos atingir. Mas se alguma coisa tentar nos tocar, saberá que, diz a palavra do Senhor, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Por isso, eu te digo nesta hora, não tenhas medo de nada, nem de ninguém. E sim, entregue sua vida totalmente nas mãos do Senhor, porque a mão de Deus nos protege. Você que está me ouvindo nesta hora, que eu te peço, antes de continuar, inscreva no canal, dê o seu like, assina o sininho das notificações, para que você receba sempre que sai um novo vídeo, logo na primeira mão. Conto com seu like, conto com sua ajuda, para que o canal venha crescer. E também partilhe esse vídeo para todos os teus amigos. Outro ponto também que é muito importante é a mão de Deus nos livra. Ezequiel capítulo número 20, versículo 33 e 34 diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa e com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Trago-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado.
com mão forte, com braço estendido, é derramado furor. Ezequiel recebeu a promessa de que o povo seria libertado do cativeiro babilônico, mas Deus deixou claro que seriam salvos através da mão de Deus e não por nenhum homem, para que não pensassem que teria sido algum líder, algum político, algum herói que lhes tivesse libertado, e sim que o próprio Deus os livrou com a sua mão poderosa. Não conseguimos ver as mãos de Deus de tão grande que elas são, é claro, pois criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Por isso, não conseguimos também perceber tantos livramentos que Deus nos dá sem mesmo nós sabermos. Em todo momento, Deus está nos livrando de perigos de morte, perigo dos acidentes, perigo de incidentes, e até mesmo quando sofremos algo, podemos entender que Deus permite para mostrar o seu poder. Coloque essa certeza no seu coração. A mão do Senhor te dá livramento. Outro aspecto também que nós vimos, que estamos a analisar, outro aspecto também que ressalta no livro de Ezequiel, é que a mão de Deus promete. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar aos vossos pais. Que maravilha! Esta é uma palavra poderosa. Ezequiel recebe das mãos do Senhor um livro com promessas divinas, que ele deveria se alimentar com sustento para a sua vida. Em vários momentos, Deus se revela a Ezequiel com as mãos estendidas ou levantadas, como sinal de promessa e garantia, dizendo: jurei. Ezequiel capítulo número 20, versículos 5, 6, 15, 23 e 28. Podemos também conferir no Ezequiel capítulo 36, versículo 7. Podemos conferir também Ezequiel 44, verso 12, capítulo 47, verso 14. Este era o costume dos reis e líderes antigos, fazer declarações com as mãos levantadas em sinal de autoridade. Quando Deus levanta suas mãos sobre a sua vida, nada, absolutamente nada, pode impedir do agir do Senhor em seu viver, pois ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus faz essa pergunta e que está registrado em Isaías capítulo 43, versículo 13. Tudo o que você precisa não vem das mãos dos homens. Tudo o que você precisa não vem das mãos do seu marido, se você for mulher, nem da mão da sua esposa, se você for marido. Tudo o que você precisa não vem da mão dos teus chefes. Tudo que eu e você precisamos não vem da mão do líder, não vem da mão do político. Tudo que eu e você precisamos vem das mãos do Senhor. E na hora certa, o Senhor nos entregará. A mão do Senhor derrama promessa sobre as nossas vidas. Amado, quero dar-te mais um subsídio, ou seja, quero te elucidar com mais um ponto. A mão do Senhor conduz. No Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale onde estava cheio de ossos. A mão do Senhor Deus conduzia Ezequiel de um lado para outro. É a mão do Senhor Deus que o levou para onde o Senhor queria que ele estivesse como profeta. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Em vários momentos, Ezequiel foi levado a lugares difíceis ou perigosos, mas ele sabia que não estava ali por acaso, e sim conduzido pela mão de Deus. Olha para as mãos de Deus e siga a direção que Deus dá para a sua vida. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Salmo 122, verso 2. Não tome decisões sem a certeza de que serás conduzido pela mão do Senhor, por onde quer que estiveres. Qualquer lugar que você estiver,
debaixo das mãos de Deus, será abençoado. Seja onde for, seja onde você estiver, se estiveres debaixo da mão do Senhor, serás abençoado. E qualquer coisa que não vier das mãos do Senhor, não será bom para a sua vida. Não se esqueça, eu te trago em mente agora a situação de José. Qualquer lugar onde José esteve, a Bíblia diz que o favor do Senhor estava sobre ele, ou seja, a mão de Deus estava sobre José. José esteve na casa de Potifar, a casa foi muito abençoada, todos os negócios do Potifar começaram a ser abençoados. José foi lançado na cadeia. Quando chegou na cadeia, a situação também mudou. Os prisioneiros, os presos começaram a ficar saudáveis, começaram a comer bem, as coisas começaram a mudar. Tiraram José de lá, meteram no palácio, as coisas também começaram a prosperar. Ou seja, em qualquer lugar onde você estiver, se tu estiveres debaixo das mãos de Deus, serás abençoado. Isso aconteceu também com Isaac. Isaac estava numa terra muito, mas muito seca mesmo, devido à crise, não chovia, então era muito seco. Ele estava para sair de lá, Deus disse, fica ali onde que você está que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz como ficou tão próspero que até os moradores, os homens daquele país ficaram com inveja dele, porque ele ficou muito próspero. A mão de Deus conduz a nossa vida. 7º ponto, a mão de Deus pesa. Ezequiel 39, versículo 21 diz, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu estiver executado, e a minha mão que sobre elas estiverem descarregada. A ira de Deus se manifesta quando a sua mão pesa para corrigir erros de forma que mostre sua justiça. Ezequiel 6, versículo 14, podes conferir. A mão do Senhor é tão pesada que o Senhor disse, detive a mão e o fiz por amor do meu nome. Ezequiel capítulo 20, versículo 22. Pois se pesar a sua mão, não há quem possa suportar. Com o seu amor, Deus sabe usar a força da sua mão para cuidar as nossas vidas, mas também age com força para vencer o mal. Romanos capítulo 11, versículo 22. O próprio Ezequiel declara que sentiu o peso da mão de Deus ao dizer que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel 8, verso 1. O que demonstra sentir algo pesado quando a mão do Senhor vinha sobre ele. Mas isso era para saber sobre a força das mãos divinas que o seguravam com amor. Por isso, ele conseguia suportar. A mão do Senhor é pesada, mas é contra o mal. A sua vida está nas mãos de Deus. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrir-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter contigo, ó tal homem, e, uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Ezequiel capítulo número 33, versículo 22. Para concluir, a vida do profeta Ezequiel foi marcado pela mão de Deus, que o sustentou, levantou, protegeu, livrou, prometeu, conduziu e pesou. Sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém. Sem a mão do Senhor, eu e você não somos e nem seremos ninguém. Mas com a mão de Deus sobre o Ezequiel, ele se tornou um grande profeta. Assim também pode acontecer conosco. Por isso, Ezequiel não tinha medo de falar, pois ele sabia que, ao dizer o que Deus mandava, logo a mão de Deus agiria para cumprindo a sua palavra. Creia, meu irmão e minha irmã, que Deus está sobre a sua vida para te sustentar quando estiveres fraco, levantar-te quando cair, proteger-te de todo o mal, livrar dos perigos e prometer suas bênçãos e conduzir seu caminho e pesar contra tudo que não for de Deus. O meu conselho para ti é: entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Não olhes mais para trás, não perca mais o tempo. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já tem a sua vida nas mãos do Senhor, permaneça firme e continue buscando para ouvir a voz do Senhor, para seguir as orientações
para ir onde Ele te manda ir e para falar o que Ele te manda falar. E para você que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, você ouviu a lição de hoje, ouviu quantas coisas que as mãos de Deus faz nas nossas vidas. Para fazer você lembrar, para te trazer mais em mente, vimos que a mão de Deus nos sustenta, a mão de Deus nos levanta, a mão de Deus nos protege, a mão de Deus nos livra, a mão de Deus promete, a mão de Deus nos conduz e a mão de Deus pesa. Então, não perca mais tempo. Tome esta decisão hoje e entregue as suas vidas na mão do Senhor. Fico por aqui. Inscreva no canal. Dê o seu like. Assina o sininho das notificações para que você receba sempre que sai um novo vídeo, logo na primeira mão. Conto com seu like. Conto com sua ajuda. E também compartilhe esse vídeo para todos os teus amigos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. Receba um forte abraço e até mais. Shalom.